Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe o seu dia. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar ao primeiro amor. E esse tema ele é bem interessante porque ele revela, olha só que legal, ele revela que em algum momento nós estávamos em um nível mais profundo que hoje já não estamos mais. Interessante, né? Porque o fato de termos que voltar ao primeiro amor revela que em algum momento nós nos perdemos no nosso nível de relacionamento, e esse nível de relacionamento com Deus baixou, ou esse nível de relacionamento com Deus ele por algum motivo se esfriou. E o que leva a gente, na verdade, a ter esse nível de relacionamento mais fraco ou ou menos sensível? O que leva a isso? Muitas vezes são as distrações do nosso dia a dia, as ocupações. Às vezes nós na correria faz uma coisa, faz outra, busca muitas coisas, e quando a gente vê, cara, o que sobra é um tempinho. Quando a gente vê, não sobrou tempo nenhum. Quando a gente vê, nosso devocional, que era de horas, nossa oração, que passava horas em oração, já não acontece mais. A nossa determinação de buscar o Senhor, de estar pelas madrugadas, de jejuar, de orar, de se ocupar na presença do Senhor, às vezes já não acontece mais. Porque eu preciso levantar cedo, eu preciso fazer meus afazeres do dia a dia, eu estou tão ocupado com o meu dia a dia que já não tenho mais, já não consigo encaixar mais no meu tempo. Olha que doideira, já não consigo encaixar mais no meu tempo aquilo que eu fazia. Mas sendo que, na verdade, a palavra do Senhor diz assim, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas o problema é que a gente está em todas as demais coisas primeiro, e a buscar o reino do Senhor e a sua justiça a gente tem deixado de lado. E foi um tema que me chamou bem a atenção, porque lá em Apocalipse 2:5 fala assim, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e voltai às primeiras obras. Cara, isso é muito interessante. Estava falando exatamente sobre esse esfriamento. E se a gente for parar para pensar, a gente sabe exatamente quando a gente parou ou quando a nossa intensidade diminuiu. A gente sabe. Por mais que a gente se engane e fale, não, eu nem percebi, mas na realidade você percebeu. O que você não percebeu é que a verdade é que a gente não consegue perceber o quão distante a gente está ficando, só quando ficou muito distante. A gente percebe que o nosso nível de relacionamento diminuiu, mas o distanciamento a gente só vê depois. E isso é perigoso, isso é ruim. Mas há tempo, cara. Se Deus tem nos dado a oportunidade de ter essa palavra, de ouvir essa palavra, é porque Deus tem nos dado a oportunidade de buscar mais a Ele, entendeu? Deus tem nos dado a oportunidade de colocar o reino em primeiro lugar, de nos dedicar, porque às vezes a gente quer tantas coisas nessa terra, às vezes a gente quer, e não tem erro nisso, tá? Buscar se enriquecer, se ocupar, ajudar as pessoas, fazer o bem. Mas às vezes até as coisas apropriadas se tornam uma distração ou se tornam um impedimento da gente buscar o Senhor, sabe? O nosso nível de relacionamento, o nosso nível de profundidade com Deus não pode ser interrompido ou diminuído por qualquer outra coisa. A nossa vida com Deus precisa, cara, a gente precisa ter, a gente fala muito sobre disciplina no mundo corporativo, disciplina nos negócios, disciplina no nosso dia a dia, mas nós precisamos ter disciplina também na nossa busca com Deus, na nossa devoção, no nosso louvor a Deus. Porque, cara, às vezes a gente fala assim, cara, como que no passado acontecia coisas, cura, milagres, respostas, e hoje antigamente as pessoas iam para a igreja, se sentiam impactadas, só de entrar já se sentia tocadas, mas às vezes, cara, isso revela sobre o nosso nível de relacionamento. Quando o nosso nível de relacionamento é baixo, é fraco, a nossa vida espiritual também vai ser. Então, quanto mais a gente nos aproximarmos do Senhor, quanto mais nós tivermos devoção, dedicação, coragem, determinação de fazer a vontade do Senhor,
as demais coisas Ele vai acrescentar. Ele vai fazer as coisas acontecerem. Muitas vezes as coisas são travadas nas nossas vidas, muitas coisas às vezes demoram para acontecer, é porque a gente está tendo dificuldade de perceber que o nosso nível de relacionamento está baixo, que nós éramos mais crentes do que nós somos hoje, que nós éramos mais próximos de Deus do que nós somos hoje. E é isso que o Senhor tem nos revelado. Cara, volta, busca mais. O que eu tenho para você é melhor, é maior, é mais profundo, sabe? Eu não tenho só coisas terrenas, eu tenho coisas espirituais, sabe? Deus tem coisas terrenas para nós também, sabe? Deus tem coisas reservadas para nós que nosso coração, nossa mente não consegue imaginar. Mas Ele só vai entregar para a gente quando a gente estiver pronto, quando a gente estiver preparado. E muitas dessas, de estar pronto, de estar preparado, não quer dizer que seja só na nossa vida corporativa, mas é a nossa vida espiritual. Se a nossa vida espiritual não estiver pronta, como que o Senhor vai liberar algo para nós que vai nos distanciar dele, sabe? Que nós viemos nos voltar para o Senhor e ter essa intensidade, essa busca, essa adoração que lá nas primeiras obras a gente fazia. E o Senhor vai acrescentar as outras coisas, o Senhor vai fazer milagres e maravilhas, o Senhor vai se revelar a nós. Eu não sei como você está, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei de uma coisa: o Senhor pode mudar a sua história, o Senhor pode mudar a sua vida, o Senhor pode transformar o seu lar, a sua família, o Senhor pode entrar na sua casa, mas Ele requer de nós um novo nível de relacionamento, um nível mais profundo, um nível mais... Sabe que uma coisa que me tocou muito uma vez, que me falaram? Quando você recebeu essa promessa, que você tanto espera, você era mais espiritual ou menos do que você é hoje? Sabe? E eu me perguntei, falei, Senhor, eu era mais ou era menos espiritual? E muitas vezes eu era mais, cara. Então o Senhor quer que a gente seja mais espiritual. Como é que a gente vai querer receber uma coisa que o Senhor prometeu quando a gente era mais espiritual e a gente, deixou a espiritualidade de lado, sabe? Mas o Senhor, Ele está nos despertando, cara. Nós somos a geração que está sendo despertada pelo Espírito Santo. Nós somos uma geração que está sendo transformada, uma geração que está sendo avivada. Eu creio que esse avivamento, ele vem de dentro, ele vem para transformar o nosso caráter, o nosso relacionamento com Deus, levar-nos mais próximos do Senhor. Tá? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que seu nível de relacionamento com Deus seja cada dia mais profundo e verdadeiro, em nome de Jesus.